Oi, gente, tudo bem? Vou pintar hoje na toalha, tá? Então, eu tô fazendo um conjunto de toalha de banho de rosto. Essa aqui é de rosto, já pintei a de banho e vou mostrar pra vocês. Tô usando o stencil simples, é de bisco e é opa. Depois eu deixo a referência na descrição do vídeo, tá bom? Então, gente, eu tô gravando aqui no local onde eu pinto, faço a pintura mesmo, então às vezes o som pode ser que fique um pouco com retorno, né? Não fique tão bom, mas espero que dê pra aproveitar o vídeo, tá bom? Então, deixa eu mostrar, ó, o stencil é esse, tá? Stencil simples. Como que nós vamos fazer para tirar essa marca, para que fique uma pintura natural, né? Então, tá aqui, ó. Escolhi fazer um pouco de tom sobre tom, né? Tá aqui. Essa cor aqui é o pink, tá? Então, nós vamos usar algumas cores parecidas, tá bom? Depois eu deixo na foto certinho. Vamos lá? Centralizo o stencil tanto nas laterais quanto aqui também, tá? Em cima também é importante, para não ficar muito nem para baixo, nem para cima. Tá? Aqui, no caso, eu vou usar só as 3 flores mesmo. Na de banho, eu tive que acrescentar, para preencher um pouco mais o espaço. Então, olha, eu venho preenchendo. Aqui não tem segredo, né? Só preencher com pouca tinta mesmo, tá? Para que não vaze, tome cuidado com as folhas. Vou preencher todas as flores. Vou fazer em conjunto, tá? Não precisa fazer uma por uma, não. Dá pra fazer todas de uma vez. Reservo a parte do pistilo. Terminei de preencher, levanto sem tirar o stencil e tiro um pouco dessa marca, tá? Pode usar um pouquinho de tinta, tiro a marca. Não precisa apagar, tá? Não precisa cobrir tudo, só tira a marca mesmo. Próximo passo é colocar o stencil novamente e fazer o pistilo, tá? Então, eu uso o amarelo ouro e vou preencher ele todo. Eu preciso que o pistilo esteja marcado no lugar dele mesmo, porque eu preciso tirar as marcas da flor, né? Das folhas. Então, é necessário ter o pistilo no lugar. Então, eu venho agora com o próprio pink e dou uma corzinha aqui no final dele, ou melhor, no início dele. Aqui embaixo. Só um pouquinho. Tá? Então, agora que eu já sei onde ele está, eu vou trabalhar na flor. Com o pink, agora um pincel chato, eu vou começar a tirar as marcas. Olha, eu tenho que aproximar, porém, eu não vou cobrir, ó, vou sempre deixar um espacinho. Eu preciso desse espaço para saber a divisão, né, das pétalas. Tá? Então, eu venho cobrindo, mas eu venho aproximando, mas eu não cubro ela toda. Olha, aqui também. Como eu já fiz uma, eu vou seguir o desenho que eu já tenho. Então, eu vou aproximando. Porém, deixando um espaço. Creio que dá pra ver, né? Então, olha. O que é importante aqui? Esse espaço que eu deixei vai ser o espaço que vai ser a sombra. Eu vou usar a cor de sombra.
Então, automaticamente, se aqui eu tô fazendo sombra, aqui já é a luz, tá? Então, a pétala de cima vai ser a que vai ficar iluminada. Aqui. Já vai tirando a forma, né, do estêncil. Tá aqui. Mesma coisa, aqui onde tem o pistilo, eu vou aproximar dele, ó. Preciso aproximar. Não posso deixar esse espaço em branco. Então, eu aproximo. Vou fazer aqui com cuidado, olha, para dar continuidade para a pétala. Aqui eu vou fazer com pincel menor, tá? Aproximo o máximo que eu consigo. Sem sair do formato. Vou fazer todo esse processo em todas, tá bom? Deixo o espacinho onde eu vou colocar a sombra. Geralmente, olha, fica inteira, né? A que fica por cima, a pétala que fica por cima é a que tá mais certinha, mais arredondada. Aqui pode ver que ela entrou, tá faltando um pedaço, então essa parte vai ficar para baixo da pétala. Vai ser a parte que eu vou colocar a sombra, como se ela estivesse embaixo da outra. Vou fazer assim, tá? Em todas. Aqui, essa daqui ficou por baixo. Já volto. Com o púrpura, eu vou agora definir a sombra. Nesses locais aqui onde eu não cobri no estêncil, que é o final do estêncil, eu vou ter que colocar agora folhas, tá bom? Preciso cobrir, não posso deixar manchado. Então, vai entrar folhinha ali que vai ficar tudo bem. Então, olha, com pouca tinta, eu venho, como eu já defini onde vai ficar a sombra, onde vai ficar a luz, a que está por cima, a que está por baixo, olha, eu só venho dividindo. Pode chegar até embaixo, tá? Se por um acaso tua flor, tua tinta secou, enquanto você fazia as outras secou, você passa clareador na pétala pra vir com esse púrpura, pra poder espalhar um pouco, tá? O clareador já vai ajudar. Aqui vai ter pétalas que vão ficar por cima e pétalas que vão ficar toda por baixo, olha, como essa daqui. Ela não vai ficar uma parte só, né, em cima e outra por baixo. Então, você definiu a sua pétala e você vem aqui no comecinho dela e você vai pegar a tinta no cantinho do pincel, colocar aqui e vai puxar, olha, fazendo uns tracinhos. Depois você pode retornar com essa tinta, tá? Então, faz uns tracinhos, olha, começa aqui do início e vai puxando. Se você conseguir fazer uma curvinha de acordo com a folha, na direção da folha, olha, pra lá, pode fazer, fica mais natural. Não precisa fazer reto, tá? Então, aqui... Então, primeiro eu venho dividindo a minha flor, as pétalas, né, separando. Eu esfumo.
Aqui, vou ter que pôr sombra também. Porque ela está por baixo. Sempre esfumo, tá? Principalmente aqui em cima. Então, coloquei. Aí, eu venho aqui no comecinho dela. Preencho aqui a base. Eu deixo sempre esse espacinho, tá? Pra poder haver separação. Mesmo que tá lá no fundo, como se ela tivesse, né, entrando em direção ao pistilo, fosse mais fundo. Mas eu deixo esse filetinho aqui, tá? Então, aí depois que eu fiz isso, olha, eu venho puxando. Nem precisa puxar muito. Faz uns 3, no espaço que você conseguir. Então, aqui também. Esse trabalho é repetitivo para todas. Vou fazer da mesma forma. Tá bom? Olha, aqui, separo também. Nunca uno uma pétala com a outra, então, sempre deixo um espacinho da pétala, sem pôr a sombra, não emendo. Eu faço assim, não emendo. Sempre deixo. Coloquei, não deixo assim, ó, suavizo. Então, aí, daí, vem para o começo, né, o meinho, e puxa um pouquinho essa tinta. É um efeito que a gente dá para ficar mais natural. No stencil eu tenho, olha, mas eu não vou seguir como está no stencil porque está um pouquinho grosso. Tô trabalhando com a tinta no cantinho do pincel. Quando eu faço esse movimento aqui, eu levanto um pouquinho o pincel no final. Tá? Vou fazer nas demais. Não tem segredo. Aqui eu vou dividir a pétala, que eu vou dividir é aqui, tá? Essa do pistilo. Não vou fazer na direção dele, não, tá? Não vou encostar nele. Vou fazer um pouquinho do lado. Vou limpar o pincel e vou suavizar. Hoje tá chovendo, então a tinta tá demorando um pouco para secar. Qualquer coisa vem com rosa mesmo, com pink e suavizo. Não é muito bom passar o pink em cima do púrpura, porque ele vai ficar um pouco opaco. Então, é melhor não passar, né? No caso, se secou, usa o clareador. Tá bom? Então, a mesma coisa vem no cantinho, aqui no início, saindo do pistilo, direção a movimento da pétala. Vou fazer em todas. Com rosa bebê, eu pego a tinta só de um lado do pincel. É importante seu pincel estar bem lixado, o mais fininho que você conseguir, mas tem que ter cerdas, não pode deixar ele também sem nada, né?
tem que estar fininho para poder fazer como um contorno, tá? Eu tentei deixar o meu aqui o máximo que eu consegui. Então, o lado que tem tinta, eu coloco pro lado do contorno aqui da pétala. E venho, ó, com a mão suave, tá? Esse finalzinho aqui tem que ser suave. Contornei, aí eu abro um pouquinho. Vou poder fazer esse processo quantas vezes achar necessário, tá? Então, eu não começo lá em cima de tudo e nem no final, eu começo mais no meio. Daí, eu venho, olha, contorno, aí aqui eu posso abrir um pouquinho. Primeiro, eu separo as pétalas. As que estão por cima, eu já sei porque tem sombra embaixo, né? Então, já sei quais são. Olha, aqui, ó, bem fininho. Levanta o pincel pra terminar fininho. Aqui faltou sombra dessa daqui. Então, eu paro por aqui mesmo, ó. Espalho um pouquinho. Esse daqui é um pouquinho mais difícil de fazer, porque as pétalas não estão muito completas. Então, esse é mais difícil um pouquinho. Depois que eu fiz isso, separei, eu venho com esse mesmo rosa bebê, começo a fazer os mesmos tracinhos que eu fiz aqui com púrpura, eu faço com rosa bebê. Então, eu começo aqui no meio. Aqui é mais um esfumadinho, não precisa ter muita tinta, não. Tá? Então, aqui eu vou abrindo de acordo com o quê? Com a minha pétala, tá? Pode ser um Vzinho. É muito barulho aqui, né, gente? Desculpem pelo barulho. Isso aqui é só pra dar um movimento. Aqui eu tô só esfumando. Então, eu venho no meio dela. Vou seguindo a direção da pétala. Eu tenho uma pétala que ela abre assim, então esse é o movimento que eu vou fazer. Tá vendo? Em direção ao centro, ao miolinho. Aí eu dou uma esfumadinha. Essa cor fica só no meio dela. Eu não levo nem pra ponta e nem para o profundo do miolinho, não posso. Eu tô ensinando conforme eu fiz a outra, tá? Como eu fiz. Então, aqui eu posso abrir um pouquinho, se eu quiser um pouquinho mais clara, eu posso fazer um Vzinho, olha. Sempre quando for pintar a sua flor, principalmente, faz com calma. Não precisa correr, não. Se você corre, talvez não fique tão bonita a flor. Então, eu vou usar essa cor em todas. O processo é o mesmo, tá? Contorna de acordo com... Faz essa curvinha aqui, clareia sua flor de acordo com a pétala, tá? Então, se ela tá curvando pra cá, é assim que eu vou fazer. Não entro na área de sombra. Deixa a mão leve, suave. Você deixa a mão suave, o seu contorno vai ficar suave também, né? Então, ó, tinta só de um lado do pincel. Chega aqui, levanta pra sair fininho. Contornou aí, pode dar uma esfumadinha. Aí, vem pra segunda parte, que é esse meinho aqui.
Como eu falei, se precisar, você retorna, né, com essa cor. Não precisa ficar fazendo tudo de uma vez. Pode voltar. Então, vou fazer isso aqui. E vou pro próximo passo para que a gente ter continuidade, tá? Suavizo. Deixo o rosa bebê secando. E agora eu venho com púrpura na pontinha do pincel, um pouquinho de tinta, tá? De preferência de um lado só. E cada curvinha aqui da flor, tá vendo? Essas curvinhas que estão pra dentro. Eu posso usar esse púrpura para dar mais movimento, né? Uma profundidade, um movimento na flor, ó. Então, eu contorno aqui, só essa beiradinha. Eu contorno com delicadeza. E eu vou esfumar como se fosse um Vzinho. Essa é a minha maneira de fazer, tá, gente? Pode você fazer, se você quiser pintar de outra forma, fique à vontade. Essa é a maneira que eu achei de pintar esse stencil, né? Que não é o stencil de sobreposição, é um stencil simples, então, para que não pareça tanto o stencil, foi a maneira que eu encontrei. Então, se você colocar esse pouquinho de tinta já nas bordinhas aqui dela, nas curvinhas que vão para dentro da flor, olha, eu fico só nelas, olha. Toma cuidado. Essa que já tá saindo aqui, eu posso colocar até um pouquinho do rosa bebê, se eu quiser. Então, eu contornei e eu faço um Vzinho. Sempre com a mão suave, você consegue esfumar. Então, vai fazendo isso, ó, em todas que você quiser, que tenha movimento, ó, todas as pétalas. Não vou fazer em todas aqui para não ficar processo muito demorado. Mas em todas que eu quiser, olha, eu posso, tá? Com o vinho, eu vou reforçar aqui o miolinho da pétala, da flor, para ela ficar mais escura. Esse vinho vai ficar só mesmo aqui nesse comecinho dela, porque é uma cor muito escura. Então, eu vou esfumar sem ficar levando. Vou fazer assim. Coloco aqui no início dela, né? Na profundidade. E aí, eu vou espalhando um pouquinho. Tem que tomar cuidado com com o pistilo que tá aqui. Sempre eu retoco. Toda vez que eu faço a pintura, eu não deixo ela como eu fiz, né? Assim, do jeito que tá aqui. Sempre eu vou voltar com a cor. Esse é o meu jeito de pintar. Eu volto com a cor e eu reforço, pra não ficar tão apagado. Ainda mais na toalha, tá, gente? Que a toalha, ela absorve, né? Absorve a tinta. Depois que eu fiz isso, eu posso já trabalhar no pistilo, ou eu posso fazer o que eu vou mostrar agora. É importante que o rosa bebê já esteja sequinho. Eu vou entrar com a cor Maravilha, fluorescente, tá? É o rosa flúor. Para que não fique tão... Se você não tem, você pode deixar assim, tá? Para que ela não fique tão... branquinho, assim,
né? Bom que ela fique um pouquinho mais rosadinha. Eu vou entrar com esse rosa, tá? Que é o Maravilha, que chama. Então, vou usar o mesmo pincel, o mesmo que eu fiz que eu usei pro rosa bebê. Espalho e vou fazer a mesma coisa, só... Não precisa pôr muita tinta não, tá? Então, onde eu coloquei esse rosa bebê, eu venho com essa tinta por cima. Mas espera secar. Se você quiser ela mais branquinha, pode deixar, mas colocando essa cor fica mais viva, né? Mais forte. O rosinha fica mais rosinha. Aqui também, olha. Ai, gente, tô fazendo sem mostrar. Aqui também. Se estiver seco, acho que o meu ainda não está, mas se estiver seco, pega melhor. Tá? Então, o mesmo movimento que você fez anteriormente com o rosa bebê. Tinta só de um lado do pincel, ó. Procura preencher todo o espaço que você colocou o rosa bebê, você coloca essa tinta também. Porque senão vai ficar uma parte rosinha e outra parte vai ficar esbranquiçada, né? Rosa claro. Não é a intenção, tá? Certo? E é isso. Não vou terminar aqui não, vamos pro próximo passo. Agora, o pistilo. Vou reforçar o pistilo com um pouquinho de amarelo. Só um pouquinho, tá? Aqui eu já tinha definido, então não vou mexer muito. Mas aqui na extensão dele, ó, eu reforço. Pouca tinta. E agora, com o branco, vou iluminar. Um pouquinho só de tinta no pincel. Eu ilumino aqui nessa curvinha, ó. Só aqui mesmo na curvinha. Principalmente, né, a parte onde que eu tenho que arrumar. Onde ela tá assim, em cima das pétalas, né, passando pela pétala, para que tenha destaque. Pode ser só de um lado, tá? Com o amarelo e o pincel filete, eu faço uns pontinhos. Aqui, esse aqui, eu vou colocar em toda a voltinha dele.
que que acontece aqui? Não vai aparecer muito, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma cor um pouquinho mais escura. Aí, eu entro com o pink de novo. O pink que eu fiz a flor. Tá? Capricha aí, tá? Quando você for fazer tinta só na pontinha. Olha, aí eu vou intercalando os pontinhos. Não coloco onde eu já coloquei o amarelo. Eu coloco ao redor. Tá? Aqui, ó. Aí, se eu quiser, posso clarear com branco. Aqui, meu branco tá grosso, então, meu branco tá bem grosso. Eu vou diluir um pouquinho com água. Quando a gente dilui com água, não pode deixar muito mole. Se tiver pingando do pincel, não coloca no seu tecido, que vai expandir toda a tinta, ela vai espalhar. Tem que deixar numa textura que não pinga do pincel. Diluído, mas sem pingar. Aí, eu nunca coloco onde eu já coloquei o outro. Eu procuro sair não colocar em cima da cor que eu já coloquei. Tomar esse cuidado. Tá bom? Aqui eu tenho que pôr mais para dentro da toalha, então vai pegar um pouquinho no amarelo. Para dentro da toalha, assim, por fora eu vou fazer um detalhe ainda. Tá? Com stencil. Então, aqui eu coloco em cima do amarelo em algumas partes, mas porque eu não posso sair da toalha. Sair na toalha. Para as folhas, eu preencho, eu coloco o stencil, olha, eu preenchi como ele veio, tá? Eu levanto o stencil só de um lado. Eu posso até tirar, se eu quiser agora. E eu venho, olha, tirando as marcas. Aqui é importante que eu preencha toda. Eu posso até usar o pincel aqui, pincel chato, tá? Pra tirar a marquinha. Pode passar por cima. Tá? Tirar todo o stencil. Vou tirar as marcas. E o que que acontece aqui? Já tirei as marcas, né? Estou usando a cor verde pistache. Eu tenho que vir dando o acabamento. Aqui, assim como as pétalas estão bem separadas, as folhas também. Então, eu preciso aproximar da flor, né? Ou pelo menos terminar a folhinha. Se eu não quiser encostar na flor, eu posso só, né, preencher o espaço que tá faltando. Olha, principalmente essas. Então, eu venho, faço o formato mais ou menos da flor. Eu vou trabalhar também com o sépia aqui. Então, terminei, olha. Terminei o formato da folha. Eu venho com o sépia. Essas que estão por baixo vão precisar de sombra. Então, eu entro com o sépia aqui. Antes de entrar com o sépia, eu vou voltar com o stencil. Tô fazendo como eu fiz, tá? Tô mostrando como eu fiz a de banho. Então, eu fiz assim. Algumas eu aproximei mais. Então, se eu quiser, eu aproximo aqui. A folha tem isso de bom, o formatinho dela, deixando ela bicudinha, pode aumentar. Então, eu volto com o stencil. Peraí, gente, eu fiz o contrário. É assim. Volto com o stencil, entro com o sépia. Pego o sépia. Coloquei ela no lugar. O stencil no lugar. Com o sépia, eu posso pegar um pincel chato, o pincel pituar. Aqui eu vou usar o pincel
menorzinho. Esse aqui é o pincel, aliás, não é nem pituá, esse aqui é o de luz seca. Ele é mais macio. Então, eu venho com um pouquinho do sépia, ó. Tiro excesso no pratinho, limpo também aqui. Tem que vir com pouca tinta para não escurecer muito a folhinha, tá? E aí, eu venho, olha, passando por cima aqui, só eu quero marcar esse veio dela, tá? Então, com pouquinha tinta, eu vou espalhar só nesse local aqui, nessa região. Aqui não tá muito bom, então aqui eu tenho que esfumar. Não posso deixar uma coisa grosseira, eu tenho que esfumar. Vou fazer em todas. Passo aqui no meio e esfumo para os lados. Parece que não é nada, né? Porque é pouquinha tinta, mas a hora que tira você vê o resultado. É uma folha simples. Tô seguindo o stencil, mas vai ficar bom. Tá vendo? Já deixei marcado o veio. Aí sim eu venho com sépia e as que estão embaixo da flor, elas vão entrar com o sépia, que é a cor de sombra. Então, olha, põe um pouquinho do sépia onde ela está por baixo. Sempre esfumo, tá? Meu pincel tá grande. Então, as que necessitam de sombra, eu venho colocando sombra. Aqui, o próximo passo, eu posso usar o erva doce ou eu posso usar o marfim. Eu acho que eu usei o erva doce na toalha de banho, então, vou seguir com erva doce. Tá? Faço uma sombrinha aqui, esfumo direitinho. Vou voltar com essa cor, não vou deixar assim, não. Aqui também, ó, toda a sombra. Com o erva doce e o pincel filete, tá? Eu faço contorno. O mesmo que já tem do stencil. No mesmo lugar, tá? E é isso. Mesmo processo nas outras. Tá bom? Vou reforçar, porque eu não gosto muito clarinha, eu gosto de acentuar, né, a cor. Mas o processo é esse. Aqui, pra terminar, eu não vou fazer aqui, tá, gente? Mas eu usei o stencil Litoarte de listra. Fiz um acabamento aqui, usei o rosé, cor rosé, esse é o rosa chá. Usei o rosé, bati o stencil, né, fiz as listras, e em seguida eu vim com púrpura, só aqui no começo da toalha aqui, do stencil, tá? Em toda ela. Esse stencil eu segui, né, vim seguindo, vim acompanhando aqui a toalha. Tá bom? Então, gente, espero que tenha sido proveitosa a aula, que vocês tenham gostado também, tá? O resultado, deixa eu tirar aqui, o resultado é esse aqui.
Então, aqui eu só fui repetindo as flores porque é uma toalha maior, tá? Olha, aqui o final do acabamento. Ficou assim. Essa toalha vai viajar. Então, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.